Oi, turma do livro Curas Espirituais, à luz da doutrina espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior, Dr. Ludwig, Revista Espírita, capítulo 8, Cura de uma fratura pela magnetização espiritual. Então, na primeira parte desse texto, a gente viu que a senhora Maurel, ela foi tratada e curada, de uma fratura pelo Dr. Demelry, que estava já no campo espiritual. Então, existe essa possibilidade de ser tratado e curado através dos espíritos. Aí a gente entra na segunda parte, onde ele faz as seguintes observações no texto. Se há fatos espíritas que até certo ponto poderíamos atribuir à imaginação, como por exemplo os das visões, neste já não seria o mesmo. A senhora Maurel não sonhou que havia quebrado o braço, como não sonharam diversas pessoas que acompanharam o tratamento. As dores que sentia não eram alucinação. Sua cura em 8 dias não é uma ilusão, pois se serve de seu braço. O fato brutal aí está diante do qual devemos necessariamente inclinar-nos. Ele confunde a ciência, é verdade, porque no estado atual dos conhecimentos parece impossível, mas não foi assim todas as vezes que novas leis foram reveladas. É a rapidez da cura que vos espanta? Mas a medicina não descobriu inúmeros agentes mais ativos do que os que conhecia para apressar certas curas? Nos últimos tempos, não foram achados meios de cicatrizar certas feridas quase que instantaneamente? Não foram encontrados meios de ativar a vegetação e a frutificação? Por que não se poderia ter um meio para ativar a soldagem dos ossos? Então conheceis todos os agentes da natureza? Deus não tem mais segredos para vós? Não há mais lógica em negar hoje a possibilidade de uma cura rápida do que havia no século passado, de negar a possibilidade de fazermos em algumas horas o caminho que levávamos 10 dias para percorrer. Direis que este meio não está no Códex. É verdade, mas antes que a vacina nele fosse inscrita, seu inventor não foi tratado como louco? Os remédios homeopáticos também lá não se acham, o que não impede que os médicos homeopatas se encontrem em toda parte e curem. Aliás, como aqui, não se trata de uma preparação farmacêutica, é mais provável que esse meio de cura não figure por muito tempo na ciência oficial. Mas dirão, se os médicos vêm exercer sua arte depois de mortos, eles vêm fazer concorrência aos médicos vivos. É bem possível, entretanto, que esses últimos fiquem tranquilos. Se eles lhes arrebatam algumas práticas, não é para suplantá-las, mas para lhes provar que eles não estão absolutamente mortos e oferecer o concurso desinteressado aos que quiserem aceitá-lo. Para melhor fazê-los compreender, mostram-lhes que em certas circunstâncias pode se passar sem eles. Sempre houve médicos e os haverá sempre. Apenas os que aproveitarem as novidades que lhes trouxerem os desencarnados terão uma grande vantagem sobre os que ficarem para trás. Os espíritos vêm ajudar o desenvolvimento da ciência humana e não supri-la. Na cura da senhora Maurel, um fato que surpreenderá talvez ainda mais que a rápida soldadura dos ossos é o movimento do braço fraturado, que aparece contrário a todas as leis conhecidas da dinâmica e da gravidade. Contrário ou não, o fato aí está. Se ele existe, tem uma causa. Se ele repete, está submetido a uma lei. Ora, é essa lei que o Espiritismo nos vem dar a conhecer pelas propriedades dos fluidos perispirituais. Aquele braço que, submetido apenas às leis da gravidade, não podia erguer-se, suponde-o mergulhado num líquido de uma densidade muito maior do que a do ar, fraturado como está, uma vez sustido por esse líquido que lhe diminui o peso. Poderá aí mover-se sem esforço e até ser erguido sem o menor esforço. É assim que num banho o braço que parece muito pesado fora d'água parece muito leve. Dentro da água, substitui o líquido por um fluido que goze das mesmas propriedades e tereis o que se passa no caso presente, fenômeno que repousa no mesmo princípio que o das mesas e das pessoas que se mantêm no espaço sem ponto de apoio.
Esse é o fluido perispiritual, que o espírito dirige à vontade e cujas propriedades modifica pela simples ação da vontade. Na circunstância presente, deve-se, pois, imaginar o braço da senhora Maurel mergulhado num meio fluídico, que produz o efeito do ar sobre os balões. Alguém perguntava a respeito se, na cura dessa fratura, o espírito do Dr. Demeury teria agido com ou sem concurso da eletricidade e do calor. A isso respondemos que a cura foi produzida, no caso, como em todos os casos de cura pela magnetização espiritual, pela ação do fluido emanado do espírito. Que esse fluido, embora etéreo, não deixa de ser matéria, que pela corrente que lhe imprime o espírito pode com ele impregnar e saturar todas as moléculas da parte do doente, que ele pode modificar suas propriedades, como o magnetizador modifica os da água, dando-lhe uma virtude curativa adequada às necessidades, que a energia da corrente está na razão do número, da qualidade e da homogeneidade dos elementos que constituem a corrente das pessoas chamadas a fornecer contingente fluídico. Essa corrente provavelmente ativa a secreção que deve produzir a soldadura dos ossos e assim produz uma cura mais rápida do que quando entregue a si mesma. Agora, a eletricidade e o calor representam um papel no fenômeno. Isto é tanto mais provável se levarmos em consideração que o espírito não curou por milagre, mas por uma aplicação mais judiciosa das leis da natureza, em razão da sua clarividência. Se, como a ciência é levantada a admitir a eletricidade e o calor, não são fluidos especiais, mas modificações ou propriedades de um fluido elementar universal, eles devem fazer parte dos elementos constitutivos do fluido perispiritual. Sua ação, no caso vertente, está implicitamente compreendida, absolutamente, como quando se bebe um vinho, necessariamente se bebe água e álcool. Gente, eu tenho uma dificuldade tremenda para poder entender essa parte mais científica. Aí eu não consigo explicar melhor, né? Porque a intenção do canal é esse, eu fazer leitura e tentar explicar aquilo que eu entendi, para ver se vocês, junto comigo, né, no estudo, a gente chega no comum acordo e reforça a nossa fé. Mas eu tenho dificuldade nessa parte. Eu posso ler esse texto aqui umas 200 vezes que eu ainda não vou entender direito. Então, se eu explicar, eu vou explicar bobagem. Eu não vou conseguir passar para vocês direito. O que eu consigo entender assim, a grosso modo, é que essa cura da senhora, tá vendo? Eu até me confundo, da senhora Maurel, é que vem através do quê? Do fluido dispensado pela espiritualidade, né? Diretamente nela, dentro do perispírito dela, foi transformado as suas substâncias, tal, de modo a recompor a tua matéria, porque como é um fluido que ele também é denso, ele também é dotado de matéria. É como se fosse um antibiótico, né? A grosso modo mesmo, que eu tô tentando explicar da forma que eu entendi, da forma bem limitada que eu entendi. Um antibiótico, quando a gente passa a tomar ele, no segundo dia ele não faz um efeito, já tira a febre, restaura um pouco, né, a nossa disposição física. Dependendo desse antibiótico, se for uma ferida, ele já começa a cicatrizar no segundo, terceiro dia, né? Se for uma pomada, por exemplo, cicatrizante, antibiótico, você passa ela no segundo dia, já tá, né, restabelecendo aquela matéria, já tá grudando de novo a carne, né? Então eu creio que, assim como existem remédios que são criados para repor e recompor a nossa matéria rapidamente, também existem fluidos que são manipulados pela espiritualidade, que são materializados no nosso perispírito, aonde dá para recompor a nossa própria matéria. Então é um fluido de perispírito, né, do campo espiritual, diretamente para o perispírito do encarnado, aonde existe toda essa transmutação das suas células e que consegue agir na parte material, na carne da pessoa rapidamente, como se fosse um antibiótico criado em laboratório. Só que é de fluido perispiritual do desencarnado para o encarnado, no perispírito do encarnado. Isso a grosso modo do que eu entendi.
Então ele está tentando provar aqui, porque muitos vão questionar. Como é que pode uma fratura no osso ser restituída em 7 dias, sendo que quando você vai no médico, tira o raio-x, faz uma tomografia, né, faz os exames minuciosos, tá lá uma fratura, o médico manda engessar e fica de repouso 30 dias, volta lá no médico, faz exame de novo e se der tudo certo, em 40, 50 dias, no máximo, às vezes 2 meses, a pessoa precisa para se recompor naquela fratura. E aí aparece essa mulher com um braço quebrado, fraturado, e a espiritualidade consegue fazer em 7 dias o braço dela se recompor, osso, né? Aí ele vem com essas observações explicando, assim como existem remédios que fazem os milagres, né, de acelerar o processo de recompor, de reconstruir, restituir o seu corpo físico, também existe o tratamento perispiritual do espírito desencarnado superior para com o assistido, que também tem um perispírito. E através dessa ação no perispírito do encarnado, ele consegue se recompor rapidamente. Pelo grosso modo que eu entendi. Minha porta, eu vou dar uma olhadinha lá. E me desculpem se eu não consigo explicar melhor. Parte científica eu deixo a desejar.